Olá, tudo bem? Vamos lá, vamos dar sequência às nossas aulas de botânica e vamos continuar falando dos processos fisiológicos. Na aula anterior eu falei rapidamente para vocês e citei essa palavra, esse conjunto de palavras, dupla, né? Um composto de palavras, seca fisiológica. O que é seca fisiológica? Vamos ver o que é esse processo. Então nós tínhamos a absorção de água e sais minerais, né? Que permitiu então que entrasse água e fizesse essa maravilha que é fornecer um local, um líquido, uma base para todas as reações metabológicas da planta, né? E aí agora nós vamos falar da seca fisiológica, quando que ela acontece, tá? Em determinadas circunstâncias o vegetal encontra-se incapacitado de absorver a água, né? Mesmo que ela esteja disponível no solo. Então, mesmo que tenha água no solo, algumas vezes o vegetal tem algum bloqueio, tem alguma coisa que impede com que ele absorva essa água que está no solo. Então, pode-se verificar nas seguintes condições. Quando o solo meio externo encontra-se mais concentrado e hipertônico do que a raiz, né, meio interno. Isto pode ocorrer em ambientes de alta salinidade. Então, tem muito sal naquela água, tem muito tônus, né? Por isso hipertônico, tem muito sal naquela água. Então, ainda que tenha muita água, tem muito sal e a planta não vai absorver aquela água toda, né? Tá? Como praias, pântanos e manguezais, ou pela aplicação excessiva de adubo, que eu falei para vocês, que o adubo pode, em dose excessiva, causar a morte da planta por seca fisiológica. Então tem muito sal, muita aplicação de adubo e aí se torna tóxico para a planta, né? A planta tem na parede celular a sua permeabilidade seletiva, ela sabe o que ela pode absorver e a quantidade que ela pode absorver para se manter viva, mas algumas vezes vai acontecer que ela vai além dos limites dela, né? Tá? E aí vai ter as suas consequências. Algumas plantas de manguezais contam, inclusive, com glândulas de sal, as quais eliminam o excesso de sais absorvidos pelas raízes, né? Então, algumas plantas destes ambientes salinos, né, de alta taxa hipertônica, de alta concentração de sais, então algumas plantas têm um mecanismo de eliminação desse sal, impedindo que ele entre para dentro da célula. Então, quando eu estou falando de sal, eu não estou falando de sal da cozinha, eu estou falando de sal de modo geral, de todos os íons químicos, né? Sódio, cloro, enxofre, manganês, magnésio, fósforo, potássio, isso tudo a gente chama de sais, né? Sais. Então, se tiver muito desses elementos, vai ser tóxico para a planta. Então, em temperaturas muito baixas, mas também no caso das plantas em áreas ou em regiões ou em ambientes salinos, como de praia, de restingas, de mangues, existe uma concentração de Na, de cloreto de sódio, do sal mesmo, né? Então, aí vai haver uma situação que a planta vai criar um metabolismo para eliminar este sódio da planta, né? Tá? Em temperaturas muito baixas, por exemplo, então, tem água no solo, mas a temperatura é muito baixa, então a planta não está conseguindo absorver energia, então não está conseguindo fazer a fotossíntese, então ela não está precisando daquela água. Então ela não consegue absorver, ou a água está numa temperatura que ela não consegue absorver, está mais densa, né? A função metabólica da planta também não está tão intensa, né? Em locais ou situações em que o excesso de água diminui a quantidade de oxigênio disponível. Então tem que ter um equilíbrio. Lembra que eu falei para vocês que algumas plantas aquáticas, ou a grande maioria das plantas aquáticas, o problema maior é o equilíbrio com o oxigênio. Ela precisa de oxigênio para fazer as suas reações,
né? Tá? Ela precisa disso. Sem oxigênio, a planta é um organismo aeróbio, né? Não estou falando de elementos ou indivíduos anaeróbios que não precisam de oxigênio, né? Como bactérias, alguns fungos, alguns vírus, mas sim de organismos aeróbios que precisam de oxigênio, tá? Comprometendo, então, a respiração das células radiculares. Dessa forma, o transporte ativo de sais é afetado, o que acarreta a diminuição de absorção de água, né? Então, se não tem oxigênio, então não vai haver produção de energia, o consumo de energia, e aí, então, o transporte ativo vai ser afetado. E aí as plantas vão sofrer com isso, né? Na presença de substâncias tóxicas, as quais alteram a permeabilidade das membranas. Então aqui substâncias tóxicas, tenho que chamar a atenção de vocês para duas coisas. Substâncias tóxicas podem ser aquelas substâncias que literalmente uma dose mínima pequena já pode causar um grande dano à planta ou ao indivíduo. Tá? Isto é uma substância tóxica. Por exemplo, uma dose mínima de cocaína, de maconha, de outros anfetaminas, de outros elementos aí, causam problemas no organismo. Uma dose mínima de álcool para muitas pessoas já é um grande problema, já tem problema, né? Algumas pessoas, como por exemplo os alérgicos a glúten, os alérgicos à lactose, uma dose mínima, os alérgicos a açúcar, né? Uma dose mínima disso já causa um grande problema. Outra questão é a quantidade. Para algumas pessoas ou para algumas plantas, a quantidade é que vai se tornar tóxica, porque vai passar dos seus limites de saturação, passar dos seus limites de possibilidade de absorção e de realização metabólica utilizando aquele elemento, né? Tá? Então nós temos que lembrar disso. Existem elementos que uma pequena quantidade já são tóxicos e existem elementos que uma grande quantidade pode se tornar tóxica, né? Por exemplo, sal da cozinha. Se nós consumirmos moderadamente, um pouquinho só no nosso alimento, para dar aquele gostinho, para dar aquele sabor, né? A gente fica na boa. Se a gente consome além daquilo, a gente já vai sentir que nós vamos ter mais sede durante o dia. Se a gente consumir muito sal, a gente pode estar causando um grande problema para os nossos rins e muitas vezes pode estar causando aí infarto, problemas coronários devido à quantidade excessiva de sal consumida. Então o sal também pode se tornar tóxico, né? Tá? Ok? O açúcar é um outro sistema, porque o açúcar é transformado em água, mas aí ele pode gerar gordura, né? Ele pode se acumular no nosso organismo, que lentamente, ao longo de um período, pode também se tornar um problema. Mas o sal, se eu der para vocês 1 quilo de sal para vocês comerem, provavelmente vocês vão morrer, tá? Vão morrer por falta de água, porque toda a água das plantas vai ser consumida e dos tecidos, né? A mesma coisa para uma planta. Se eu jogar sal na planta, ao lado da planta, lembra que eu falei para vocês da minhoca, das experiências que eu fazia quando era pequeno lá na minha cidade, né? A gente era criança, né? A gente tinha curiosidade, a gente jogava sal na minhoca, jogava sal no caramujo, no molusco, e aquele animal perdia todo o seu líquido. A mesma coisa vai acontecer com a gente, a mesma coisa vai acontecer com a planta, tá? Então, a substância tóxica, às vezes, é relativa à sua quantidade, e não somente ao tipo de substância, tá? Transpiração. As plantas assimilam uma maior quantidade de água que os animais, claro, porque ela tem muita mais função metabólica, principalmente por conta da fotossíntese, né? Por exemplo, um girassol em 24 horas absorve e transpira 17 vezes mais água do que o homem, tá? Então, tá o tempo inteiro
atuando aí, consumindo. Nas plantas, mais de 90% da água absorvida pelas raízes é perdida por o ar, então essa água é transpirada, né? Sob a forma de vapor da água, ou transpiração, ou evapotranspiração também pode ser usado. É a perda de vapor da água por qualquer parte do organismo. Qualquer parte, pode ser o caule, pode ser a casca, pode ser a folha, pode ser o galho, pode ser o fruto, pode ser a semente. Qualquer parte do vegetal pode perder líquido, tá? Para quê? Para fazer o equilíbrio osmótico, para fazer o controle da temperatura, para fazer a hidratação de todas as células, né? Para fazer a fotossíntese. Lembra-se que, como resultado da fotossíntese, gera-se glicose mais água mais energia. Então essa água, entrou água, vai formar glicose, vai formar água e essa água vai ter que ir embora, vai ter que sair, né? Tá? Então, nas folhas, principais órgãos da transpiração, né? Então, mas as folhas são ainda os maiores locais onde há ocorrência ou há processo de fotossíntese e respiração, e por isso a maior transpiração. A maior parte desse processo se dá pelos estômatos, então aí nas folhas estão os estômatos. Mas tem caules que têm algumas organelas, né? Lembra as lenticelas, que são específicas para a transpiração, né? Algumas raízes têm alguns elementos pneumatóforos, né? Que servem para fazer a respiração lá das plantas dos pantanais, dos manguezais, né? Então tem aí poros específicos para fazer a liberação e absorção de oxigênio e de água, tá? E apenas uma pequena parte ocorre pela cutícula, transpiração cuticular. Então, os estômatos são os responsáveis pelas trocas gasosas, né, pela liberação de oxigênio, pela entrada de CO2, e aí faz-se as trocas gasosas, né? Mas as outras células também podem fazer, de alguma forma, ou em menores quantidades, essa absorção e liberação de CO2, tá? Os movimentos estomáticos, então, já que eles são tão importantes, vamos falar sobre eles um pouquinho, né? Então, nós temos, lembra, os estômatos são formados pelas células guardas, que fazem um ostilo, e esse ostilo abre ou fecha de acordo com a turgidez do estômago, de acordo com a temperatura, de acordo com alguns fatores, e isso faz com que tenha mais entrada ou mais saída de oxigênio e CO2, né? Da mesma forma outros gases, e muitas vezes também temperatura, sai um pouquinho de temperatura ali para fazer o equilíbrio da temperatura interna do organismo, tá? A transpiração estomática pode ser controlada pelos movimentos de abertura e fechamento dos estômatos, isso que eu falei para vocês, tá? Ele sabe? Não, é simplesmente uma reação química de turgidez das células guarda, tá? Murcha ou fica túrgida, tá? Quando murcha, ela fecha. Para evitar a perda da água, ela acaba bloqueando essa orifício, né? O estilo, onde daí não sai mais água e não entra mais ar e não entra mais CO2 e não sai mais oxigênio. Agora, quando ela fica túrgida, né? Ela incha e aí ela se afasta e abre novamente, tá? Esses movimentos dependem principalmente das variações da turgidez ou de turgescência das células estomáticas, das células guardas, e sofrem influências de diversos fatores, como luminosidade. Então, lembra a experiência que eu falei para vocês na aula passada? Colocar um vaso de flor na luz e no calor, concentrações de CO2, calor, temperatura, né? Quantidade de água disponível. Então, isso tudo afeta a abertura ou fechamento dos estômatos, porque afeta a turgidez das células guardas, né? Tá? Então, aqui um exemplo, né? Concentração de cálcio, de potássio, de cloro, de água. Então, aqui nós temos as células guardas bem túrgidas, né? Bem fechadas, né, na verdade, tá? E aí ela ganha turgidez, ela se abre,
e aí ela perde a água, né? Então a água sai, o cloro sai, o potássio sai, né? Aqui está tudo absorvendo, né? Então ela estava murcha, ela estava mais hipotônica, então ela começou a absorver sais e água, e aí ela foi ganhando turgescência, ela vai se abrindo. Daqui a pouco aumenta o calor, a quantidade, com o aumento do calor, começa a sair água, começam a ser transportados íons de potássio e de cloro, e aí ela acaba se fechando novamente para evitar a perda excessiva de água, né? Tá? Então, estômago fechado, estômago aberto, estômago fechado, tá certo? Então, vamos lá. Água, movimento hidroativo. Então, um movimento ativo, está em constante atividade dentro do organismo, tá? Com o suprimento de água adequada, as células guarda dos estômatos se mantêm túrgidas, já falei isso para vocês, e consequentemente verifica-se a abertura do ostíolo, né? Então volto aqui e falo para vocês, o ostíolo é este orifício aqui, que é por onde vão ser feitas as trocas gasosas, né? Vamos colocar ostíolos, né? Mas é um ostíolo para cada estômato, né? Então, trocas gasosas, tá? E ele se abre ou se fecha de acordo ou com a função de concentração de íons, potássio e cloro, mais água, né? Tá certo? Ok? Quando ocorre falta de água, as células guarda perdem água e tornam-se flácidas ou murchas, né? A gente já chamou a atenção de vocês aqui. E dessa forma, o ostíolo se fecha, né? Ou se fecha. Então, nesse último processo, admite-se também a participação de um hormônio vegetal, né? Lembra? Tudo isso sempre é motivado por algo, então ou enzima ou hormônio, né? Então sempre tem alguma coisa que favorece a abertura ou fechamento ou os processos metabólicos das células, né? E nesse caso é o ácido abscíssico, ou também conhecido por ABA. Então nós temos aqui um ostíolo, né, bem aberto, as células guardas bem túrgidas. Aqui nós temos então as células guardas, nós temos moléculas de água, nós temos as células anexas às células guardas, né? Então as células guardas estão na região limite do ostíolo, né? E as células anexas são as laterais, né? Tá? Ok? E elas vão fazer então esse controle das reações de potássio, de cloro, de água, das concentrações, fazendo então que os ostíolos abram ou fechem de acordo com a turgescência das células guardas, tá? Ok? A luz, né? Então nós falamos do fator água, então presença de água, movimento de água. A presença de luz, né? Como que ela afeta então a questão dos estômatos? Na presença de luz, as células guardas, que são clorofiladas, então tem clorofila, então vai ter fotossíntese também, vai produzir fotossíntese, que realiza a fotossíntese. Verifica-se a produção de ATP, então também as células guardas produzem o seu próprio ATP, a sua própria energia necessária. O ATP desencadeia um processo de transporte ativo na membrana das células guarda, e com isso íons potássios são bombardeados para o interior das mesmas, deixando-as hipertônicas em relação às células da epiderme. Então, aumenta-se a ação das clorofilas, a síntese das clorofilas para a produção de fotossíntese, aumenta-se a quantidade de ATP, né? Isso desencadeia então um processo ativo da membrana das células guarda, e com isso íons de potássio são bombardeados para dentro das células guardas, deixando-as hipertônicas, né? Então a gente já sabe, hipertônicas vão solicitar mais água, né? Tá? Em relação às células da epiderme. Então, verifica-se então a passagem de água para o interior das células guardas. Então, entra muito cálcio, potássio,
o meio se torna hipertônico, aí ele demanda mais água, aí entra mais água, né? Para equilibrar, para haver equilíbrio, certo? Então as células guardas acabam com isso ficando mais túrgidas. Ao ficarem mais túrgidas, elas abrem o estilo, libera e a entrada e saída dos gases, né? Com isso faz a troca de calor, faz a troca de gases e de outros, e também muitas vezes da perda da própria água resultante da fotossíntese, que se tornam túrgidas, provocando abertura estomática. Então abre aí as células guardas, ou o estilo, ou o estômago. Na ausência de luz, verifica-se o processo inverso. Ou seja, as células guardas perdem potássio. Então escureceu, as células guardas começam a fechar o seu ostíolo, porque não vão realizar fotossíntese, e aí começa a haver um excesso de potássio aí. Então elas liberam o potássio e os outros elementos, como cálcio, como cloro, e começam a sair, e com isso também sai mais água, né? Tá? Porque o outro meio vai se transformar em hipertônico, e aí ele vai absorver a água das células guardas, e aí as células guardas vão murchar. Então o processo sempre é esse, pessoal. Você sempre tem que lembrar que ele é contínuo, fluxo contínuo, tá? Em relação às células epidérmicas, e perdem água. Com isso, tornam-se murchas, provocando o fechamento estomático. Fecha-se o estômago, né? Gás carbônico, baixas concentrações de CO2, né? No mesófilo provocam a abertura dos estômagos, uma vez que nessas situações verifica-se a entrada de íons potássio nas células guardas. Então, se tivermos pouco CO2, os estômatos vão se abrir para absorver mais CO2. Por que eles precisam absorver mais CO2? Porque eles têm clorofila e eles precisam do CO2 para fazer fotossíntese. Então, eles vão abrir o máximo possível para absorver o máximo de CO2 possível, tá? Para fazer toda a fotossíntese ou a síntese fotossintética, né? O inverso ocorre em altas concentrações desse gás. Então, quando há altas concentrações desse gás, até por meio de prevenção, lembra que eu falei da quantidade de uma substância tóxica? Se nós colocarmos uma planta confinada num ambiente e dá-lhe CO2, essa planta vai se intoxicar, vai morrer, assim como nós, né? Tá? Por quê? Porque vai faltar oxigênio, vai faltar outros gases, e aí nós vamos estar absorvendo doses excessivas que vão se tornar tóxicas. Então aqui um exemplo que na fotossíntese eu absorvo CO2 e libero oxigênio. Na respiração eu absorvo O2 e libero CO2. Eu não, a planta, né? Isso para quê? Para fazer fotossíntese e para fazer respiração, né? Transpiração é a perda de água para o meio ambiente. Então, muitas pessoas falam assim, não é bom ter plantas no ambiente em que você dorme. Por quê? Porque quando você dorme à noite, no escuro, você está dormindo, se você tiver um ambiente muito carregado de planta, você vai estar... a planta vai estar liberando muito CO2, e aí você pode estar absorvendo, e até às vezes pode ser uma quantidade letal, tóxica para você, né? Tá? Num processo natural, um ambiente natural, uma floresta, um pequeno jardim, esse processo é equilibrado entre fase clara, fase escura da fotossíntese, a gente já viu aqui, né? Então isso se equilibra. Então com o CO2 que é liberado à noite, depois é absorvido durante o dia, né? Então é como se a gente fizesse isso aqui, ó, quer ver? Olha só que legal. Vamos apagar. Esse CO2 que eu absorvo, ele volta para a planta. Lembra que eu falei para vocês lá nas aulas sobre mudanças climáticas, o uso do biodiesel, né? Que a gente usar fontes biológicas de combustíveis faz com que o balanço final seja quase igual a zero ou zero, né?
É por causa disso. Então, todo o CO2 liberado pela planta ou pela queima do combustível gerado pela planta é reabsorvido pela própria planta, né? Então, ela absorve, ela faz a síntese e aí ela é liberada, tá? Mas isso está acontecendo aqui mesmo, na mesma folha, né? Na mesma unidade, tá? A mesma coisa acontece ao oxigênio. O oxigênio é absorvido à noite, né? Pelas plantas. E aí entra na síntese e vai ser liberado como resultado da fotossíntese, né? E a água, a mesma coisa pela transpiração, tá? Então, em intensidade luminosa alta ou em presenças de baixas taxas de CO2 no mesófilo, lembra o que era o mesófilo? As camadas internas da célula, né? Nós tínhamos o mesófilo palissádico e o lacunoso, né? Palissádico bem formadinho, lacunoso tinha as lacunas, né? Os íons potássios são bombeados para dentro da célula guarda. Dessa forma, ocorre um aumento da turgidez e com consequente abertura do estômago. Isso acontece devido às trocas ou às mudanças de concentração do meio hipotônico e hipertônico, tá? Lembra, não é ele quer potássio, não, é simplesmente reações químicas que acontecem dentro da planta, tá? Que faz com que ora ela tenha uma concentração mais hipertônica, outra hora mais hipotônica, tá? Se for mais hipertônica, vai necessitar de mais água, vai absorver água e vai abrir os estímulos. Se for hipotônica, ou menor quantidade de cálcio, e aí então, se ela tem menos cálcio, ela tem menos água, e o ambiente lateral ou externo vai ter mais demanda por água, e ela vai acabar perdendo água, e por isso vai murchar e fechar o estímulo, tá? Então, altas taxas de luz, taxas baixas de CO2, fazem com que os elementos ou os íons de potássio sejam bombardeados para dentro das células guardas, tá? Dessa forma, ocorre um aumento de sua turgidez e com consequente da abertura do estômago. Já em baixa luminosidade ou com altas taxas de CO2, né? Então, baixa luminosidade, altas taxas de CO2, à noite, né? Tem pouca luminosidade e tem muito CO2 no ambiente. Os íons potássios são bombardeados para fora da célula guarda, tá? Então, sai os íons de potássio das células guarda. Sai para o ar? Não, ele não é gás, eles são íons. Então, ele sai para dentro do vegetal, né? Tá? Assim, ocorre diminuição da pressão osmótica, as células guardas tornam-se murchas e o estômago fecha. Capite? Entenderam? Né? Então, é isso, o processo é esse, pessoal, é esse que nós temos que lembrar sempre, que não é porque a planta quer, mas é porque a planta demanda por meios, fatores externos e fatores internos, provocam diferentes reações químicas no organismo vivo, principalmente na planta, né? E aí demanda mais ou menos água, demanda mais ou menos energia, demanda mais ou menos sais, né? E aí então vai havendo as mudanças, os sistemas metabólicos da planta. Ok, pessoal? Então, nós vimos aqui hoje a seca fisiológica, nós vimos aqui os fatores que fazem a transpiração, né, que são os estômatos, o que influencia, o que altera a ação dos estômatos, né, como que eles são influenciadas. Então, agora é com vocês sentar, reler, revisar e fixar este conteúdo. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.